Bom dia, pessoal. Vamos só dar alguns minutinhos aqui para o pessoal poder entrar. A gente começa a nossa sessão daqui 5 minutinhos. Bom, o pessoal que chegou agora, obrigado pela participação de vocês. A gente vai dar só mais alguns minutinhos aqui para o pessoal poder chegar e a gente começa a nossa sessão em 4 minutos. Bom dia, pessoal. Mais um pessoal chegou aqui. A gente vai começar daqui 1 minutinho. Só dar mais um tempinho o pessoal chegar. A gente já começa a nossa sessão.
Bom, bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. É muito prazer. Eu sou o Renato Botuem, eu sou o Business Development Manager para solução de PMI, que é o nosso portfólio que a gente trabalha através do Marketplace do Stream One. Hoje eu estou aqui com o Marco, que é o nosso Account Manager na Cisco, e o JA, que vai trazer a palavra aqui um pouquinho sobre o Webex para a gente. Eu vou compartilhar minha tela rapidamente para poder falar um pouquinho sobre o nosso marketplace. Por favor, vocês me avisem quando vocês estiverem vendo minha tela, Marcão. Beleza. Vamos ver aí. Então, vamos lá. Então, quais são as soluções que a gente tem hoje dentro do nosso portfólio no marketplace? A gente tem duas arquiteturas. A gente tem a arquitetura de colaboração com o Webex, que é a solução que a gente vai falar hoje. E segurança, nós temos essas outras quatro que foram as quatro sessões passadas. A gente tem o Secure Endpoint, que antes chamava AMP. A gente tem o Secure Email Threat Defense. A gente tem o DU, que é o duplo fator de autenticação. E o Umbrella DNS. Então, quais são os principais diferenciais desse modelo do marketplace? A gente tem um portfólio extremamente enxuto, né? Nós contamos com apenas 5 soluções e as variações dentro delas. Os preços são competitivos, né? Porque esse é um modelo que a Cisco não requer certificação para poder trabalhar com essas soluções. Então, mesmo não tendo um nível alto de parceria e certificação, ainda assim, os descontos são bem agressivos. Por enquanto, nós, TD Cinex, somos o único distribuidor a trabalhar com esse modelo no Brasil. Você não precisa de certificação, como eu já mencionei, não requer o registro de oportunidade. Então, a ideia desse modelo é trazer mais agilidade nos negócios de menor valor, né, em dias menores, para vocês. É um processo de compra 100% online, feito através do Marketplace. E se vocês tiverem essa área e esse know-how, também existe a possibilidade de vocês oferecerem serviços gerenciados como um combo, né, um adicional, uma camada adicional de serviço em cima dessas soluções. Quais são as vantagens? É um ótimo custo-benefício para o cliente, uma vez que ele pode pagar de forma mensal, anual ou pré-paga, de acordo com o que você combinar com ele. E também o período do contrato. Então, ele já sabe quanto ele vai pagar, né? Então, os contratos podem ser de 1, 3 ou 5 anos, e ele escolhe como ele vai pagar isso. Como é um processo online, você tem muita agilidade, autonomia e transparência durante todo o processo de compra. Inclusive, você consegue compartilhar uma cotação rápida diretamente através da plataforma, direto com o seu cliente e receber uma cópia disso para você já dar continuidade nas tratativas com o cliente. O preço já é em reais, o que reduz o risco, né, do seu cliente em relação à variação cambial. Tem a possibilidade de você converter os trials através da nossa plataforma, então você pode oferecer o trial, ajudar o seu cliente a implementar, ele fazer os testes, validar se aquela solução faz sentido para ele, se adequa ao dia a dia, e depois você pode converter esse trial numa licença paga através da plataforma, num processo muito simples. Também, caso você não tenha muito know-how ou expertise na hora de implementar, você pode contar com a nossa equipe de serviços profissionais, e, como eu falei, como é um processo 100% online, a gente também tem mais agilidade na hora de provisionar as licenças. Agora, deixa eu compartilhar aqui rapidinho o nosso marketplace para vocês verem também como é que funciona. Dá para ver, Marcão? Positivo, é. Então vamos lá. Essa é a área logada, esse é o nosso marketplace. Ele é o EC Express. Aqui na parte superior esquerda tem uma abinha chamada Stream One Stellar, que é a nossa plataforma, o nosso marketplace de cloud. Então a gente clica aqui, vai abrir uma nova aba. Abriu essa nova aba, a gente vem aqui em Portfólio, Cisco SaaS Collaboration Security. Então aqui a gente tem uma parte mais institucional, onde a gente fala sobre as soluções. E aqui embaixo a gente tem o configurador. Então aqui você pode selecionar as variações dos produtos. E selecionar aqui o Webex e o Webex Switch, que é uma solução que o Jota vai falar com a gente daqui a pouco.
A gente vai colocar aqui 30 licenças, ele já dá o preço unitário, o seu preço de custo. Você pode ir para o checkout, enviar a cotação rápida para o cliente. É um modelo super simples, muito rápido, muito fácil, né? Transparente para você e para o cliente. Então aqui você valida os seus dados, seleciona o seu cliente, seleciona aqui se o faturamento vai ser para você ou diretamente para o cliente. Lembrando que se você selecionar um faturamento direto para o cliente, você precisa adicionar aqui, alterar o seu markup, e a nossa plataforma já calcula certinho. E ainda assim você pode enviar uma cotação rápida por e-mail para o seu cliente diretamente com o valor final, né? Você tem as opções ali de selecionar os custos e o que você vai compartilhar com o seu cliente. Então, é uma plataforma muito simples, né? É um processo de compra bem tranquilo de ser feito. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu acho que é isso. Marco, não sei se você quer falar alguma coisa, mas se não, JA é com você. Não, acho que é só isso, pessoal. Só agradecer a presença de todo mundo. Acho que o objetivo aqui é mostrar um novo modelo de negócio, que a Cisco vem se posicionando também para acompanhar essa transformação digital. E acho que dentro dessa série toda, acho que hoje a gente vai falar de Webex aqui, que acho que é uma baita oportunidade para todo mundo trabalhar. Então, contem com a gente. Vou passar a palavra para o JA já, para a gente poder explorar melhor aí a solução e os benefícios dessa solução. Tá bom? Bacana, obrigado, Marco, Renato, todo mundo do time da Synnex. Isso é uma baita oportunidade, né, para a gente acelerar os negócios, para a gente conseguir, de fato, atender as expectativas dos nossos clientes, tendo em vista a agilidade que as soluções de nuvem permitem fazer. Então, a gente, né, pelo programa do Stream On, existem várias soluções, seja de Webex, que vai ser o motivo dessa chamada hoje, e também de segurança muito baseados em nuvem, que são parte do dia do universo dos nossos clientes em relação a consumo das tecnologias que estão em voga, na verdade, né, em função de tudo isso que a gente vive hoje. E hoje, né, a gente vai falar sobre essa parte da solução em nuvem que atinge diretamente o nosso dia a dia, como a gente trabalha, como é que a gente performa, como é que a gente interage com os nossos colegas, com fornecedores, com clientes, enfim, com toda a nossa comunidade, né? Porque a gente transaciona, a gente faz negócios, a gente, enfim, vive. E no portfólio da Cisco, a gente tem sim uma plataforma que pode atender todas essas expectativas dos nossos clientes. Eu vou explicar para vocês durante toda essa sessão de hoje. Espero que vocês gostem. Quem tiver dúvidas, por favor, a gente tem os guias de perguntas e respostas, o Q&A na sessão aberta. Coloque a sua pergunta, eu vou bater no olho ali de tempos em tempos para a gente interagir. Também, se tiver alguma outra observação a fazer, o guia do chat dentro dessa sessão no Webex também está disponível. Então, para começar e para me apresentar oficialmente, né, para quem não me conhece, meu nome é José Alfredo. Ninguém me chama de José Alfredo, me chamam de JA, então é mais fácil me chamar de JA. Eu faço parte do time de canais que atua na arquitetura de colaboração na Cisco, representando o time da América Latina. A minha função é desenvolver negócios através das nossas parcerias estratégicas a plataforma Webex. E como eu menciono, o Webex não é um produto, ele é uma plataforma. E para a gente entender essa plataforma, a gente tem que entender o contexto de como o trabalho hoje se organiza. A gente fala muito do trabalho híbrido, né? Essa é a nossa é o cerne da nossa discussão hoje, porque dele se drive uma série de iniciativas de tecnologia para acomodar o dia a dia das pessoas na forma hoje atual de trabalhar, né? Quem estiver trabalhando remotamente, em home office, assim como eu estou, a maioria do pessoal que eu estou vendo também está aqui em home office, existe um estilo de trabalho, mas para quem já voltou para os escritórios ou quem faz aquela jornada
alguns dias trabalhando de casa, outros do escritório, também existe uma outra forma de você trabalhar, e o que nós aqui na Cisco nós preconizamos é que não pode haver uma quebra assim muito forte, que as pessoas realmente percebam essa diferença entre o trabalhar remoto e o trabalhar de volta ao escritório, ou mesmo de qualquer lugar. O trabalho é o mesmo. O importante é como é que as empresas disponibilizam ferramentas e soluções para que isso seja fluido e que seja interconectado, independente de onde você esteja. Então, hoje, o que nós vamos discutir e dar contexto para vocês falarem com seus clientes, falarem com seus peers, é justamente isso. É como é que as empresas buscam estar mais próximos dos seus clientes, mais próximos dos seus processos, respeitando agora a forma que o trabalho híbrido se apresenta hoje. Tá? Então, essa é a discussão, é isso que eu gostaria de trazer aqui na discussão para vocês, tá bom? Então, vamos começar nossa sessão de hoje. Deixa eu só colocar aqui. Beleza, mas antes da gente explorar, eu queria fazer um exercício rápido com quem está conectado aqui. Então, vou pedir a gentileza de vocês para a gente fazer um exercício de localização. Então, para dar contexto, eu queria que a gente tivesse aqui agora, nesses 1 minuto, no máximo 2, que vocês entrassem através do seu celular ou mesmo no slido.com, e aí eles vão pedir, vai pedir um hashtag de acesso, que é o Stream One, ou você pode ler ali mesmo através do seu celular o QR Code, você vai chegar aqui. A ideia é identificar onde vocês estão participando hoje. Como nós estamos falando de Brasil, coloquem a cidade, até para a gente entender onde é que a gente está localizado. Por que a gente está fazendo essa sessão? Porque é importante a gente entender toda a dinâmica de um trabalho no modelo híbrido, que envolve vários tipos de interação. Uma delas é esse que eu estou apresentando hoje para vocês, em uma plataforma que é da Cisco, chamada Slido, né? E ele tem uma razão de existir nessa sessão, é importante a gente ver. Então, só para ver aqui onde é que vocês estão, deixa eu ver aqui. Tem bastante São Paulo, Rio. Deixa eu mostrar aqui os resultados do que eu estou vendo. Deixa eu ver. Deixa eu dar só um refresh na tela aqui. Vamos ver. Eu vi São Paulo, vi Rio de Janeiro. Aqui, ó. Muito mais gente de São Paulo, Valinhos, São Caetano, Rio de Janeiro. Bacana, pessoal. É isso. Independente de onde a gente esteja, e para a gente faz muito mais sentido no trabalho híbrido, não importa muito onde nós estejamos, né, de fato. Eu me encontro em São Paulo, eu moro a mais ou menos talvez uns 10, 11 quilômetros de distância do escritório da Cisco, mas como toda grande cidade, trânsito caótico, eu levo bastante tempo para chegar no escritório. Então, para mim é importante eu ter uma plataforma que eu consiga resolver o meu dia em relação às minhas tarefas, às minhas atividades, e estar conectado com as pessoas que estejam no escritório, ou enfim, ou em qualquer lugar nesse interim. E a plataforma Webex é uma delas que pode permitir esse tipo de experiência. Então, obrigado, pessoal, pelas respostas. Vou deixar por enquanto aqui. Vamos voltar aqui à apresentação. Mas eu acho que a gente já meio que entendeu do que a gente vai falar, mas eu quero dar esse contexto para vocês do que é hoje para a Cisco o trabalho híbrido. Como é que a gente lida com isso? Então, vou rodar um videozinho aqui para vocês verem se faz sentido ou não. Aí vocês colocam um comentário sobre isso no chat, enfim. How do you elevate hybrid work? Okay, Webex, start my meeting. Looks noisy over there.
Can you hear me okay? I can only hear you. Any questions? Let's take a poll. Acho que faz total sentido, né? O que a gente vive hoje, né? A gente trabalha de diversas formas, hoje em vários lugares, e cada espaço tem uma forma específica da gente interpretar ele. Então, por exemplo, a parte que eu gosto mais e que a gente usa muito aqui na Cisco, até hoje de maneira instintiva, o que é bom, é o fato da gente usar uma ferramenta de comunicação, que o ruído externo, o ruído ao redor das pessoas se diminui meio que automaticamente, através de uma função específica dentro do Webex. Isso pode parecer muito simples, mas ele traz um dinamismo para as pessoas, fazendo com que elas continuem a desenvolver o seu trabalho, a pensar, raciocinar, a conversar, enfim, porque comunicação ela tem que ser fluida para que as pessoas possam tomar decisões do que fazer, seja de negócio, seja da vida, enfim, da maneira mais fluida e da maneira mais transparente possível. Então, quando eu estou numa cafeteria, todo mundo está conversando, eu não vou pedir todo mundo, gente, por favor, silêncio, porque eu estou numa reunião aqui virtual. A reunião vai acontecer, o barulho vai acontecer, mas as pessoas que estão conectadas com você não precisam necessariamente ter a mesma talvez o mesmo desconforto que o ruído pode estar te proporcionando. Então, ter equipamentos, ter gadgets que reduzem isso e que, obviamente, permitam com que haja uma fluidez da comunicação é o que a gente preconiza. Então, quando a gente fala de trabalho híbrido, a gente não está falando de somente uma câmera, ou somente um sistema, ou uma plataforma, ou uma aplicação. A gente está falando de uma forma de trabalhar onde a gente pode fazer acontecer aquilo que a gente tem que fazer acontecer, né? Então, é diferente da forma de simplesmente você ir no mercado e buscar determinada situação para se conectar ou montar uma sala de reuniões do jeito mais mínimo possível que seja, sabendo que a reunião existe por uma razão. Ela tem que ter fluidez, ela tem que ter dinamismo, porque vocês vão tomar decisões, especialmente de negócio. E é difícil tomar uma decisão baseado em um conceito ou uma situação que você não consegue entender. Então, para isso é que é importante. Então, a nossa visão é criar um mundo inclusivo, que todo mundo possa se comunicar, independente de onde esteja, independente da sua situação, independente da sua língua, independente da sua posição geográfica. Essa é a nossa forma de pensar aqui, tá? Agora, olhando em termos de negócio, imagina que a gente tem que ajudar as empresas a pensarem da mesma forma. Porque se as empresas não tomam consciência de que isso é importante, ela vai começar a perder gente, ela vai começar talvez forçar um pouco a barra e falar que todo mundo tem que voltar para o escritório ou porque todo mundo tem que fazer determinada situação. E hoje, ainda mais agora, no período pós-pandemia, a gente entendeu de uma maneira diferente, né? O mundo pode funcionar diferente e ser produtivo ao mesmo tempo. Então, olhando em termos de negócio, a gente tem hoje, mais ou menos no mundo, 3 bilhões de trabalhadores digitais. O que significa isso? São pessoas que, independente de onde elas estejam fisicamente, elas atuam com alguma plataforma, com alguma tecnologia envolvida. Então, é bastante gente. Só que desses 3 bilhões, pessoal, 1/3 é o que nós, de fato, chamamos de trabalhadores de conhecimento. É aqueles que precisam gerar conhecimento e que, na verdade, se traduz em informação, e que a decisão
de negócio, ela é muito mais diretamente ligada ao que a pessoa faz. Diferentemente de dos outros, né, 2/3, onde você tem, às vezes, trabalhadores de linha de frente, onde não necessariamente a tecnologia é importante, mas não necessariamente ela usa para desempenhar o seu trabalho. Mesmo 1 bilhão de pessoas no mundo dessa forma, a gente não consegue tocar 10% dessa quantidade. É muito importante que as pessoas que tomam decisões de negócio tomem as decisões que sejam as melhores para que a empresa siga adiante, que ela cresça, que ela se desenvolva, ou que na comunidade que ela atua, que ela possa dar o melhor de si, mas para isso é necessário comunicar-se bem. Porque se não há comunicação efetiva, dá problema. Então, essa é a nossa grande preocupação, é como ajudar as empresas a tomarem decisões de negócio utilizando comunicação efetiva, sem quebra, com qualidade e que as pessoas esperam ter para que elas fiquem tranquilas para tomar o rumo do seu business e fazer a coisa acontecer. Então, tem muita coisa aí que a gente pode atuar. E aí a gente já acabou vendo muito o quão dinâmico, ainda, sobretudo em função desse momento ainda, vamos dizer, pós-pandemia, de como as pessoas se organizavam antes e como elas se organizam hoje. Tá? Hoje, eu diria para vocês, assim, conversando com muitos parceiros e clientes da Cisco, a gente ainda está bem distante do que se preconiza como o trabalhar diferente no momento pós-pandemia. Porque muitas empresas elas tiveram que se adaptar muito rapidamente ao modelo da pandemia para manter o business funcionando e não necessariamente elas fizeram, não vou falar se é da forma correta ou enfim, elas optaram por resolver um problema principalmente de comunicação num espaço muito curto de tempo. E aí a gente viu de tudo acontecer. A gente viu gente fazendo reunião enfim, na sua sala de jantar, dividindo mesa com os seus filhos fazendo lição de casa, online. Quem pôde ter algum gadget para trabalhar, levou para, né, continuou trabalhando de casa com um notebook, ou uma câmera, ou um celular, um tablet. Quem não tinha essa possibilidade, e a gente conversou com muita empresa que falou sobre isso, muita gente saiu correndo para o escritório e pegou as máquinas de lá e trouxe para casa. Então, são os comportamentos que a gente foi meio que adaptando para o trabalho não se prejudicar. E a gente sabe que sim, houve prejuízo. Tá? Agora, o que a gente está olhando de futuro? Baseado de tudo isso que a gente aprendeu, ainda tem muita empresa, muito empregado que começa a olhar o trabalho flexível de uma maneira com mais prioridade na vida dela. Então, a pessoa que ela viu que trabalhar de maneira ou híbrida ou remota, dentre as possibilidades da empresa, que a empresa pode oferecer, ela performa melhor ou ela toca a vida dela melhor, não só em relação ao trabalho em si, ao que ela desempenha na empresa, mas também em relação à qualidade de vida, né, de estar mais próximo da família, de fazer um exercício de manhã porque ela está próxima de um parque ou porque ela pode fazer esse tipo de situação e volta para o seu escritório aqui, né, home office, e faz a vida profissional dela acontecer. Muita gente começou a levar isso em consideração. Olha a quantidade de gente, principalmente no setor de TI, né, que é o nosso aqui, que saiu dos grandes centros para morar no interior, porque você conseguia desempenhar simplesmente a mesma coisa. Quanta gente na Cisco fez isso? Muitas. E também a gente sabe no nosso ecossistema que muita gente fez isso. Só para dar um exemplo. Então, muita gente lá, mais de 70% das pessoas que a Cisco conversou, principalmente no começo do pós-pandemia, começaram a ver que isso realmente é algo a ser analisado com mais profundidade. Puxa, eu quero isso é importante para mim, eu gostei do modelo, eu acho que dá certo. Agora, mesmo assim, as empresas voltaram, só que elas voltaram de um jeito
desorganizado. Ok, a pessoa trabalha muito bem conectada no home office, mas ela volta para o escritório não permite a mesma comunicação com as pessoas, tem alguma coisa errada. Mais ou menos 80% das salas de reunião, os espaços de trabalho para esse tipo de fim, não tem nenhum vídeo. Quando eu digo nenhum vídeo, inclua-se qualquer webcam que se coloque em cima de uma televisão numa sala de reunião. É bastante coisa. Isso é uma oportunidade para a gente também, para a gente ajudar as empresas a fazer isso. Porque, de novo, há uma quebra. Eu trabalho de um jeito no remoto, volto para a empresa, é diferente, as pessoas começam a se questionar. E questionar a empresa. Falam assim, uai, o que está acontecendo? Por que é diferente? Por que eu não posso desempenhar da mesma forma? Né? Isso gera insatisfação, isso gera vários desses movimentos que a gente viu recentemente, né, de Great Resignation, ou outros aí, né, outros fenômenos que andaram rodando. Agora, o que a gente analisa e vê que está acontecendo é que, ok, no mundo híbrido, mesmo assim, todas as reuniões, todas as comunicações que vão acontecer, pelo menos uma pessoa dessa reunião vai entrar de maneira remota. Isso significa que ela está numa outra cidade, ela não vai se deslocar para a sala de reunião da empresa, né? E não porque a empresa não queira, é porque a pessoa não quer mais fazer isso, né? Ou mesmo porque a pessoa, voltando ao meu próprio exemplo, não vou pegar 1 hora de trânsito para fazer uma reunião de 50, 40, 30 minutos na Cisco, sendo que eu posso fazer essa mesma reunião de 30, 40 minutos e ter essa 1 hora para mim, porque eu estou trabalhando de casa. Não preciso fazer esse tipo de coisa. Então, essas tendências, elas continuam sendo importantes e isso é, de fato, a consciência do trabalho híbrido. É a consciência do trabalho híbrido. Então, quando a gente fala de trabalho híbrido, o termo pode agora parecer meio de, porque agora todo mundo fala que é híbrido, porque não sei o que e tal, porque as empresas têm que ter, mas não são todas as empresas, todas as companhias que sabem fazer isso da maneira adequada. De novo, embora isso seja uma situação muito complicada de você dizer assim, o que é certo, o que é errado, mas na Cisco, baseado na nossa própria experiência de anos, de antes de pandemia, porque a gente já tinha esse comportamento, e baseado naquilo que a gente vivenciou nos últimos 2 anos, a gente pode ajudar, sim, as empresas a desenvolverem práticas de trabalho híbrido de forma a que essas mesmas empresas possam se desenvolver e crescer utilizando esse modelo. É para isso que a gente está aqui, pessoal. É para isso que a gente está aqui. E por isso a gente pede ajuda de vocês para mostrar isso para os clientes de vocês, porque mesmo que eles tenham a consciência do trabalho híbrido, talvez eles não estejam ou fazendo da forma correta, ou pensando que de todas essas variáveis que o trabalho híbrido oferece. Então é importante a gente ter essa discussão aqui, tá bom? Então, como para a gente o futuro do trabalho se organiza, né? Não preciso nem dizer qual é a resposta, o futuro é híbrido, porque a gente tem que respeitar toda essa diversidade de situações onde as pessoas vão trabalhar, seja trabalhando de casa, seja trabalhando no escritório e seja trabalhando de qualquer lugar, né? A gente aprendeu isso às duras penas e agora a gente sabe olhar isso de uma maneira mais propositiva, tá? O importante de você escolher estar em algum desses 3 cenários aí é entender que a tecnologia tem que, de fato, proporcionar a melhor experiência possível para cada uma delas. Então, quando eu estou de casa, eu posso sim compartilhar o meu espaço de trabalho com outras pessoas, porque vai acontecer, é fato, né? Ninguém tem um escritório separado todo o tempo. A gente sabe que existem diferentes formas, né, de se apresentar o trabalho remoto. A gente sabe que não é todo mundo que tem internet de alta velocidade, o 5G ainda não chega, embora já melhor disseminado no Brasil, não chega em todas as cidades, as regiões das grandes cidades. São Paulo é um exemplo clássico.
Então, existem várias formas da gente entender e implementar o trabalho remoto. Quando eu volto para o escritório está preparado para receber essa forma de comunicação híbrida, de ter a possibilidade de conversar com as pessoas que vão ficar de casa, de ter uma forma de reunir as pessoas de uma maneira que elas se sintam confortáveis em desempenhar o seu trabalho? Essas são as perguntas para quem volta para o escritório. Agora, e quem está no meio do caminho, num aeroporto, numa cafeteria, ou qualquer que seja o lugar, será que dá também para se comunicar com cada um desses outros dois e fazer o seu trabalho acontecer da maneira adequada? Então, essa é a discussão que a gente vai levando, né? E o nosso pedido aqui é sempre ter um olhar muito mais clínico com os seus clientes que vocês visitam, que vocês conversam. Comecem a perceber como eles trabalham, porque é aí que começam as grandes e boas discussões de trabalho híbrido. Assim, gente, deixa eu te ajudar a entender. Olha, eu estou vendo que o seu escritório é muito cheio, tem muitas poucas salas de reunião e muita gente tentando trabalhar, ou mesmo tem muita gente indo lá na Copa fazer o seu trabalho, ou mesmo tem muitas situações hoje também que a gente vê da empresa ter lá um prédio e ter 10% da capacidade. Então, existem todas essas situações. O importante como consultores de tecnologia, o que a gente tem que fazer para ajudar a equalizar tudo isso? Qual é a melhor situação para cada uma das empresas, dependendo do que ela tem? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar, é começar a entender como essa empresa trabalha, independente do seu ramo de atividade, tá? Para mim é importante entender o seguinte: colaboração ela envolve várias situações de tecnologia, né? Por que isso acontece? Porque as áreas das empresas não enxergam o trabalho híbrido, a tecnologia, da mesma forma. Por isso que é tão importante a gente observar, né? Time de TI enxerga de um jeito, e trago exemplos reais, sem dar nomes, mas muitas instituições financeiras, os bancos, a maioria, claro que o trabalho híbrido funciona de jeitos, né, de maneiras diferentes, mas uma das áreas que reluta em voltar para o escritório no setor financeiro é TI. Porque TI entendeu que não precisa estar dentro de um CPD ou dentro do escritório para desempenhar o que ele desempenha sempre. Não precisa. Então, existe já um embate acontecendo, por exemplo, nesse cenário. Agora, vendas, RH, diretoria, outras áreas preferem voltar, porque é importante ter o contato com as pessoas, com seus clientes, enfim. Então, gente, cada área enxerga o trabalho híbrido de um jeito diferente. Então, é importante determinar quem é na empresa, no seu cliente, quais departamentos, não, se for um ou se for mais do que um, quais departamentos demandam mais a estratégia do trabalho híbrido do que outras. Porque se eu for vender, por exemplo, trabalho híbrido para uma empresa cujo dono ou cujos diretores preferem estar 100% presenciais, é muito difícil. Embora trabalho híbrido também entra ali naquele cenário. Mas é muito mais difícil porque, pela cultura das pessoas, dos gestores, a coisa pode andar de um jeito. Agora, se eu for vender para TI já é trabalho, entre aspas, híbrido ou remoto. E aí ele já deve ter atuado, somente na pandemia, para resolver esse tipo de coisa. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio e fazer uma proposição de valor onde toda a empresa é abraçada. Olha como é que a gente trabalha diferente, né? Eu oferto no final um produto, uma solução, mas que no final das contas, e é o que é importante para o nosso cliente, e obviamente importante também para a gente como Cisco, é resolver o trabalho híbrido de uma maneira propositiva, para que isso gere valor agregado, inclusive no nosso próprio business ali como oferta. Então, as áreas enxergam diferentes. E para a Cisco também, implementar trabalho híbrido não é só Collab, não é só Webex. A gente falou aqui bastante de segurança. A segurança é tão importante quanto. Como é que você vai botar as pessoas para trabalhar remotamente
se você não dá nenhum pré-requisito, nenhuma política de conexão ou de comunicação para que seja as nuvens que você utiliza, ou mesmo para os devices que você utiliza remotamente e acessa assets via VPN ou não da rede corporativa da sua empresa. É super importante. Por isso, nessas sessões a gente falou muito de AMP, falou de e-mail security e outros itens de segurança. Então, está interligado. Outra coisa, a própria conectividade com a rede corporativa, VPN, NConnect no nosso caso, firewalls. Então, tudo isso é interligado para que a experiência do trabalho híbrido seja, de fato, uma experiência geral, onde a pessoa simplesmente entre em casa, no seu escritório, enfim, se ela puder ter, e ela tenha um roteador, sei lá, um Meraki, que fecha a VPN automaticamente a empresa, que te dá o seu Wi-Fi corporativo, onde seus dispositivos que são validados possam se comunicar de maneira adequada. Se você pega esse equipamento e vai trabalhar, sei lá, no Starbucks ou na padaria da esquina que você gosta, que você continue a ter o mesmo tipo de segurança e que você consiga fazer as chamadas de áudio, de vídeo, suas reuniões ao mesmo tempo. Então, veja que trabalho híbrido é muito mais do que isso. E no nosso cenário é bom, porque como parceiros da Cisco, a gente pode ofertar um monte de coisa bacana, como um serviço de trabalho híbrido para as empresas que não puderam, não conseguiram implementar isso da maneira adequada, que utilizam ferramentas diversas para fazer o trabalho híbrido e que virou uma grande confusão, né? Dando exemplos, nomes aqui agora, que usa Zoom para fazer reuniões externas, que usa Microsoft Teams para fazer reuniões internas, que usa um firewall com uma aplicação de VPN de um vendor, que fala com outro, que vai se conectar à rede corporativa, que usa outro tipo de vendor, que se comunica à nuvem XPTO de um terceiro. Isso vira uma confusão. TI não gosta de confusão, né? Ela gosta, né, ela gosta de preço baixo, ela gosta de fazer esse tipo de trabalho. Mas quando a gente mostra, nem precisa mostrar para a TI, mostra para o executivo da empresa, para o CIO, para o CEO da empresa, o dono, o gestor, enfim. A confusão que se transformou o trabalho híbrido em função de tentar resolver o problema de pandemia. Preciso de uma ferramenta aqui, preciso de outra, preciso de notebook, não sei o que, aluga, tira da empresa. A gente sabe que tudo foi na melhor das intenções, mas hoje a gente precisa performar e o trabalho híbrido vai persistir, só que ele não pode persistir da mesma forma. Então a gente tem uma grande oportunidade aqui, porque Cisco tem tudo isso em portfólio. Colaboração, segurança, networking, data center, gestão de cloud, observabilidade que não está dentro do pacote, mas tudo isso pode ajudar em muito a estratégia do trabalho híbrido, tá bom? Isso é super, super crítico, isso para a gente é super legal. E para a gente é importante, sim, como eu mencionei, entender como o seu cliente trabalha, é o que nós chamamos de esse fluxo híbrido do dia a dia das empresas. Como as pessoas vão trabalhar na empresa? Então, o que ela pode ter em relação a foco quando ela trabalha de casa? Como ela, sei lá, às vezes a pessoa precisa montar um deck ou trabalhar numa planilha ou fazer alguma atividade que precisa de foco. Ela pode fazer isso de casa, mas ela tem que voltar para a empresa para participar de reuniões ou de brainstorming ou qualquer outra coisa. Ela pode voltar. Quando ela entra na empresa, saber identificar a pessoa, saber identificar qual é a sala de reunião e saber identificar se o espaço de trabalho está pronto para recebê-lo. Entender isso de uma forma bem analítica, buscar dados sobre esse dia a dia do cliente, tudo isso faz parte do conceito do trabalho híbrido no final das contas. Então a gente tem uma oportunidade grande porque a Cisco ela entra em cada uma dessas, né, desses cenários aqui. A gente consegue desenhar isso para vocês. E é isso que a gente ensina para os nossos parceiros, principalmente agora, depois eu vou falar a frase uma vez só, não falo mais, o tal do novo normal, que ninguém mais aguenta falar essa frase. Esse novo normal significa entender essa dinâmica e dar uma resposta de negócios para que as empresas consigam crescer
baseado nesse novo modelo. E só Cisco consegue dar esse tipo de situação, porque o portfólio que nós temos, ele está pensado para justamente atender essas necessidades, pessoal. Então, a gente tem muita oportunidade aí, independente do tamanho do cliente. Tá? Clientes menores costumam visualizar isso de uma maneira muito mais clara do que grandes clientes. Não sei se é por incrível que possa parecer, mas é porque a forma de implementar o trabalho híbrido aí é muito mais fluida do que você mudar grandes massas de pessoas e mudar a cultura de grandes empresas. Mas isso não significa que ela não possa ser mudada, adaptada, alterada. E é aí que a gente ganha o cliente, pessoal. É aí que a gente ganha a confiança dele para falar de trabalho híbrido, tá? Então, a gente cria o que nós chamamos de jornadas do trabalho híbrido. É entender que a empresa pode crescer, que ela pode trabalhar de maneira sustentável, que ela pode fazer acontecer independente de onde as pessoas estejam. Por quê? Porque a comunicação entre elas, e aí é onde o Webex se encaixa, ela entra de uma maneira muito mais ostensiva, clara, e que possa atender às expectativas das pessoas, de comunicação das pessoas. Tá? Então, para a gente é super importante esse tipo de abordagem. Começar a entender como o seu cliente trabalha. Pensar na forma de melhorar essas experiências com os clientes. A Cisco tem isso na plataforma Webex, como ajudar, tá? Para isso, a gente fala sobre diversas situações. A gente fala sobre workspaces, a gente fala sobre cenários de comunicação. Então, vou passar rapidinho algum desses itens para vocês entenderem. Primeiro, é entender que as pessoas que vão trabalhar de casa, elas vão ainda precisar se comunicar da maneira adequada. Por isso, a gente tem o que nós chamamos de Webex App, que é a nossa aplicação onde hoje se concentra tudo. Mensageria, vídeo, voz, reuniões, tudo isso. Né? A gente, instintivamente, a gente está usando uma parte dessa plataforma, que é o Webex Webinars, para fazer essa sessão de hoje, que faz parte do portfólio. Tá? Quando a pessoa volta para o escritório tem que estar realinhado a essa nova necessidade de comunicação. Muitas empresas viram que é importante repensar como o escritório vai se apresentar, porque, de repente, se eu tinha 100 empregados trabalhando na empresa, agora eu não preciso ter essas 100 pessoas diretamente. Posso ter 50, 40, 10 ou nenhuma. Então, o espaço de trabalho agora começa a ser reorganizado para atuar da melhor forma para essas pessoas. Por isso, o espaço de trabalho para a gente, ele é muito mais focado para algo colaborativo, onde as pessoas vão para pensar, para discutir, para, sei lá, pensar em algo diferente do que propriamente dito estar num espaço para, de fato, responder um e-mail, ou entrar numa planilha, ou fazer uma apresentação. Então, onde eu preciso ter mais interação e mais colaboração entre as pessoas é o que os espaços de trabalho precisam estar preparados para fazer. Não ter um monte de mesa e baia para você fazer isso. Então, as empresas estão começando a se questionar como fazer isso. E a gente pode ajudá-los a pensar dessa forma, tá bom? Por isso que nos espaços de trabalho é tão importante como ter um Webex App para as pessoas remotas, a gente tem que ter devices para facilitar a comunicação. Então, a gente tem no nosso portfólio todos esses nossos endpoints, né? Passando pelos Desk Pro para ou executivos ou mesas de trabalho, já falando de gadgets mais focados para o trabalho remoto, como os headsets, câmeras, né, webcams como Desk Camera. Voltando para as salas de reunião, ter espaços que nós chamamos de idealização, de brainstorming, como, por exemplo, as boards, onde a gente tem lá whiteboards interativos, onde se comunica com todo mundo, ou mesmo as salas de reunião com alguma câmera específica para facilitar a comunicação. Então, a gente usa bastante isso. E para quem está no interim, ter algum tipo de gadget nesse frontline para manter as pessoas conectadas, mas dar também esse dinamismo, sabendo que as pessoas podem se deslocar. O exemplo que a gente dá
são os telefones wireless ou telefones híbridos que tem em nosso portfólio. Agora, olha que interessante, a gente falou de comunicar, mas as empresas já se comunicavam. A forma mais comum era justamente a telefonia. E ela não deixou de existir por força desse movimento do trabalho híbrido. Ela sim está expandindo. E essa expansão tem muito a ver com a integração dessas novas ferramentas, nova abordagem do trabalho híbrido com o que nós chamávamos antigamente do PBX-IP, o PBX on-premises. Acho que o fato relevante aqui é que, como plataforma, a Cisco também levou isso para um lugar onde é mais fácil de fazer deployment, que é a nossa própria nuvem. Então, a Cisco Webex é uma plataforma em nuvem que permite várias dessas experiências de reuniões, de trabalho híbrido e também de telefonia. E aqui a gente também tem uma oportunidade muito grande de ajudar os nossos clientes, porque muitos deles veem hoje o PBX, por exemplo, on-premises como um custo, sendo que ele poderia levar essas experiências para uma situação de nuvem e continuar consumindo da maneira adequada, sem prejuízo algum na experiência das pessoas, quem precisa usar isso aí. Então, a gente tem um mercado aí bastante grande, né? A gente está aqui estimando que hoje, pelo menos 1/4 de todo o mercado de telefonia já foi para a nuvem, a gente tem outros 3/4 que chega lá quase na casa de 350 milhões de seats, de pessoas, de licenças que podem ser impactadas positivamente. Então, a gente tem um mercado muito grande e no Brasil não é diferente. A nossa expectativa é que até 2026, daqui 3 anos, a gente chegue pelo menos aí próximos dos 50%. Olha como o mercado ainda tem espaço para isso. Muitos dos nossos clientes ainda têm algum PBX, seja da Cisco, seja de um terceiro, quer mudar para a nuvem, não sabe como fazer. A plataforma Webex pode ser a resposta para isso. Então, a gente tem bastante coisa. E a gente também aproveita, já que estamos na mesma plataforma, e a gente junta todas essas mesmas experiências para elevar a comunicação da pessoa, que pode começar com uma chamada de voz, e se transforma numa chamada de vídeo, pode se transformar numa chamada de brainstorming, dentro da mesma fluidez de comunicação. Isso é uma coisa que nós fazemos e que outros fabricantes de tecnologia similar não oferecem, pessoal, não oferecem. Por isso a gente tem no nosso portfólio esse produto na nossa nuvem chamada Webex Calling. A gente falou do Meetings, a gente falou do App, agora a gente fala do Calling, que é o nosso PBX em nuvem, que pode ser ofertado para os clientes de vocês, que pode ser tratado numa esfera de migração do que o cliente tem hoje em dia on-premises, ali dentro da casa dele, para a nuvem de uma maneira muito tranquila, porque nós podemos ajudá-los a fazer isso. A nossa plataforma da Webex Calling é uma plataforma robusta. Ela está presente em mais de, acho que o último número era mais de 100 países. A Cisco representa, como Cloud Calling mundial, 51% do market share. Então, nós não estamos falando de um produto novo ou que as pessoas ainda estão testando. É uma plataforma consagrada e a gente pode usar isso como uma base sólida para trazer o seu cliente, a telefonia do seu cliente, para a nossa plataforma também. Tá? Sem entrar em detalhes, mas a plataforma de Webex em relação à telefonia, ela tem uma arquitetura bastante flexível, ela pode nascer no ambiente on-premises, inclusive, e ser gestionada pela nuvem, assim como a gente vê com o Meraki hoje em dia, né? Onde você tem o AP, ou você tem o switch, você faz a gestão num portal na nuvem, a gente pode fazer da mesma forma, e levá-lo também para a própria nuvem Webex 100%. Isso tudo é em função da velocidade do negócio do seu cliente. Outra coisa que a gente pode fazer é ajudar o cliente a migrar, que isso também é a parte mais complicada. Como fazer essa migração da maneira mais adequada? A gente tem como oferecer isso através de serviços avançados, o Serapa Exist é uma delas. Tá? Outra coisa que nos perguntam muito, Zé Alfredo, eu tenho já implementado um app de mensageria e vídeo que é Microsoft Teams.
O que fazer com o PABX para integrar nisso? Como trazer o PABX da Cisco fazendo o uso integrado com o Microsoft Teams? E a resposta é: a gente já faz isso de maneira, não digo nativa, mas a gente entra de uma maneira integrável. A gente tem uma parceria com a Microsoft para que o Webex Calling seja a parcela de telefonia de usuários que já usam o Microsoft Teams. Então, isso é uma das coisas que a gente pode também trabalhar e conversar com os nossos clientes. Lembrem-se que ele pode chegar e falar assim: não, mas eu já tenho Microsoft Teams, muito obrigado. Não quero falar de Webex. Mas o Webex é um complementador importante nas estratégias de trabalho híbrido da empresa. Então, ela pode fazer isso. Tanto é que a gente pode ofertar essas integrações dentro do momento que o cliente tem. Quando um cliente de Microsoft Teams vai implementar telefonia dentro da mesma plataforma Microsoft, ela paga muito mais do que ela paga na nossa plataforma. Então, é um momento da gente conversar com esse cliente, falar assim: deixa eu te ajudar. Não precisa trocar a plataforma do Teams ou por outra. A gente integra isso, as empresas têm parceria. A Cisco tem uma parceria muito grande hoje com a Microsoft para fazer esse tipo de cenário. É super importante, tá bom? É fundamental que a gente observe e converse com os nossos clientes. Gente, eu estou indo aqui para o final. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo só, né, até por força do tempo, da importância da interoperabilidade no momento de trabalho híbrido. Né? A gente mencionou do Microsoft Teams porque muitos clientes já optaram por utilizá-lo. A gente pode, como eu comentei, fazer uma solução conjugada com esse cara, colocar Cisco, colocar videoconferência Cisco falando com o Microsoft Teams, colocando o Webex Calling falando com o Microsoft Teams, e aí você vai modelando essa solução de um jeito que o seu cliente entenda o valor adicional. Então, eu vou mostrar só um vídeo e a gente vai para o final aqui para a gente encerrar a sessão de hoje. With one button to push, it's easy to join any meeting. Everyone gets an easy-to-join experience, whether they're out in the field on a mobile device or joining from home. Everyone can be part of the experience. The experience is seamless across devices, meaning you can now be as mobile as you like, literally. It's always nice to catch up with the hybrid team, but now it's time for a client meeting, and it's not on your internal meeting platform. Let's join this Microsoft Teams meeting. With the new unified interop experience, that familiar one button to push will take care of any cross-platform headaches and allow you to focus on what really matters, the meeting at hand. Speaking about what matters, whichever platform you choose to take your meeting from, you can be sure that it's just your voice coming through with our AI noise removal. Keeping track of the new rules can be tricky, so we've given a way to keep things safe without losing valuable time, thanks to the intelligent cameras in our devices. With USB-C pass-through, you can utilize all the hardware features from our devices, even if you're not using WebEx. Just plug in, select the device from the menu, and enjoy. So, when you call your granny to wish her happy birthday on FaceTime, she won't have to put on her glasses to see you clearly. Então, vocês notaram, deixa eu passar aqui mais para frente, vocês notaram que é super importante a gente falar do trabalho híbrido com interoperabilidade, e a Cisco é a empresa que faz a melhor interoperabilidade com outros sistemas, principalmente com Microsoft Teams. Muitas empresas optaram fazer, como eu comentei. O importante é você integrar as ferramentas que estão presentes na plataforma Webex, que são extremamente consagradas e que o mercado se entende como algo positivo, como, por exemplo, as videoconferências entrando em reuniões do Microsoft Teams. Isso é possível fazer, a gente já faz. Assim como também para Google Meet, a gente tem muito cliente que optou por fazer, principalmente no setor educacional, que usa o Google Meet, e a gente também tem esse mesmo tipo de interop, assim como as experiências de
de telefonia integradas ao Microsoft Teams. Então, a Cisco pode ser um colchão importante nas experiências de quem optou por utilizar Microsoft Teams por qualquer que seja a razão, tá? Eu vou acelerar um pouquinho aqui em relação ao tempo, pessoal, mas um último item do híbrido que nós colocamos como pilar são os eventos. Uma das plataformas que estão inseridas dentro dessa nuvem Webex é o que nós chamamos de Webex Events, que é o novo nome da plataforma, onde a gente consegue ter uma experiência de comunicação híbrida para grandes eventos. O exemplo que eu mostro para vocês aqui é de uma pessoa que estava remota assistindo era um sales meeting da Claro na Colômbia. Isso aconteceu no começo do ano passado e ela foi híbrida, então tinha um espaço, um auditório onde as pessoas ali, o presidente da Claro Colômbia fazendo sua apresentação para algumas pessoas presencialmente e também outras remotas acompanhando via a plataforma Webex Events. E como você pode ver, ela foi totalmente customizada, né, com as cores da empresa, logos, e isso a gente consegue fazer de uma maneira super transparente. Não preciso eu, Cisco, fazer isso. Vocês, parceiro, ou o próprio cliente pode atuar. Então, aqui algumas das telas de como as pessoas remotamente acompanharam. Então, a gente pode integrar também com ferramentas de polling, como o Slido, que foi a ferramenta que eu utilizei. A gente pode criar agendas de como as sessões vão se apresentar. E uma parte importante que é gamificação, a plataforma permite isso. Aqui, o presidente da Colômbia, à época, ele fez um pronunciamento também ali no evento da Claro e todo mundo pôde acompanhar. Então, foi muito legal, porque é uma ferramenta que pode ser bastante utilizada, tá bom? Agora, para finalizar, por que eu mostrei Hybrid Calling, Hybrid Meetings ou Workspaces e Hybrid Events? Porque todas essas soluções de Webex Calling, Webex Meetings, Webex Events, tudo que eu coloquei aqui, ela é ofertado num único part number que nós chamamos de Webex Suite, em que inclusive está dentro da oferta aqui no PMI. O Webex Suite é um part number que te oferece para os seus clientes tudo que a gente tem no portfólio com um preço único, né? Então, ele vai uma licença do Webex Suite vai te permitir um ramal de telefonia na nuvem ou híbrida, que com on-premises ou não, mas um ramal de telefone, uma sala virtual de reuniões, pode ser utilizada a mensageria, o Webex App vai estar lá funcionando se você quiser. Você vai ter Slido, por isso que eu fiz essa primeira provocação de Slido, porque ela também está presente na oferta. O Webex Events, com toda essa nova formatação, também está dentro dessa oferta. Outras que eu não mencionei aqui, como o Whiteboard, como o vídeo assíncrono, que é a nossa plataforma Vidcast, enfim. Tudo que a Cisco tem e que ela vai criar e vai disponibilizar nos próximos meses, quarters, ela vai disponibilizar nesse bundle chamado Webex Suite. É um bundle extremamente competitivo, ela atende a todas as características de trabalho híbrido que os nossos clientes precisam. Então, o meu pedido para vocês é que estudem, busquem informações sobre a Webex Suite, busquem informações sobre cada um desses produtos que a gente está comentando, não somente em relação a como vender o produto, o time da Cynix está aqui, nós estamos aqui para ajudá-los, mas também como brincar com eles. E uma das formas aqui, acho que duas que a gente pode mencionar, uma delas é vocês fazerem demonstrações POCs nos seus clientes. A gente aqui, através desse programa, a gente pode ajudá-lo a colocar licenças de demo para que seus clientes possam utilizar e fazer as metrificações, entender a solução. Essa é uma forma. Outra forma também é que os parceiros da Cisco, com uma certificação mínima que pode ser requerida aqui através do nosso time de BDMs, vocês também podem ter esse mesmo Webex Suite implementado na empresa de vocês, a custo zero. Isso também é super importante, porque você pode atuar no seu momento de colaboração e usar isso também como ferramenta de demonstração a custo zero.
E uma terceira forma também é conhecer os produtos que a gente tem nessa plataforma. E uma dica que eu dou é vocês acessarem o Essentials, que é a nossa plataforma dentro do portal webex.com, onde existem vários vídeos que te ensinam todas as features, seja do Meetings, seja do Calling, seja do Events, seja do Webinars, seja de mensageria. Ali tem bastante ferramental para vocês aprenderem mais sobre a solução, tá bom? Para finalizar, lembrem-se, nós estamos falando de Webex não como um produto. Ele é uma plataforma que entra a comunicação como cerne da discussão, mas que atinge as necessidades hoje do trabalho híbrido como tal. Então, ele é uma plataforma com escala, com integrações, com uma série de pré-requisitos, porque ela está presente no momento de nuvem. Deixa eu ver se... Aqui. Onde todos esses serviços que eu comentei, telefonia, de reuniões na nuvem, de mensagerias, eu não falei contact center hoje, mas ela também está presente, polling com slide, eventos com Webex Events e quaisquer outras situações estão presentes dentro dela. As integrações com várias das ferramentas complementares no dia a dia do trabalho Windows, elas persistem com Microsoft, com Google, com Slack. A gente faz hoje muita integração com Salesforce, com clientes que utilizam a plataforma, né, o CRM da Salesforce com o Webex para ganhar em agilidade de comunicação. Então, a gente tem bastante coisa aí para a gente mencionar, tá? E para finalizar, os dispositivos. Para salas de reunião, para os gadgets, a gente também pode interligar e gestionar eles através da nossa plataforma. O Webex Suite permite acesso aos seus clientes dessa plataforma de uma maneira muito simples, escalável e que dá todo o benefício de trabalho híbrido. E aí a gente vai trazendo os benefícios que os nossos clientes precisam. Gente, com isso eu encerro a sessão de hoje. Eu acho que é isso, né, Renato? Obrigado a todos pela paciência e pela presença e qualquer dúvida estamos aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, JA, obrigado, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem oportunidade, não hesitem em nos procurar. Como eu já falei, a plataforma ela é super simples, tanto o StreamOne quanto o Webex. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho aqui para vocês sobre como vocês podem explorar essas oportunidades e também aqui reforçar que existe a possibilidade de vocês oferecerem os trials para os clientes de vocês, para eles testarem e visualizarem tudo isso, né? Porque só o PPT é legal, mas eles verem isso aí sendo aplicado no dia a dia é muito melhor e com certeza traz muito impacto para o dia a dia, um impacto positivo, né? Para o dia a dia dos negócios. Então, não hesitem em nos procurar para a gente ajudar vocês a implementar o trial e também depois é possível converter esse trial para uma licença paga através do StreamOne. Obrigado mais uma vez. Obrigado, JA. Obrigado, Marco, pela participação de vocês. E contem conosco. Beleza, obrigado, pessoal. Tudo Valeu, de bom, gente. viu? Valeu. Tchau.